É só vai partir baseado na vida real. O Macanac tá aí, já fez por nós. Agora pode deixar com a gente. A cultura hip hop vai levando em frente. Nosso quilombo é a favela, só trocou de nome. Tu tava com uma lança, eu luto com o microfone. Muito preconceito. Salve, salve, resistência! Mais uma vez aqui, Zé Paulo, da Web Rádio Clube 7, o som da resistência, começando essa live stream ao som de Macanac Rapper, tocando Zumbi Vive. E se você quiser ouvir esse som e outros rappers, e reggae, e MPB, do cenário underground, é só nos procurar na 0.fm/Web Rádio JP867, o som da resistência. E se quiser acompanhar os nossos conteúdos, é só nos seguir nas principais mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. Vai lá, curte, deixa o teu like, dá sua curtida, deixa seu comentário e passa a nos seguir e nos dá essa moral, valeu? E a live de hoje vai falar sobre capoeira como forma de resistência e o som do Macanac, que tem a ver com berimbau, falando de zumbi e tudo mais. Mas quem vai conversar sobre isso com a gente é o convidado de hoje, que é o Contramestre Arapuá, que eu vou convidá-lo agora. Tomara que não dê problema. Acabei de ver o convite, Contramestre. E ainda tem escravo, o racismo de hoje está por todos. E aí, salve, salve. Cadê o Contramestre? Tô por aqui já, hein? Já tá aí? Já. Só tu não tá aparecendo pra mim, mas tudo bem. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tu também não tá aparecendo ainda pra mim aqui. Então deixa rolar, Contramestre. Deixa rolar que depois melhora. Tá bom? Beleza. A gente vai conversando assim e aí a live transcorre de boa. Primeiramente, agradecer muito ao senhor por ter aceitado esse convite, mais uma vez, né, para falar aqui. O Contramestre Arapuá já esteve na nossa live, há cerca de um ano e pouco atrás, e deu uma aula, na verdade, deu uma aula sobre a relação histórica entre quilombola e a capoeira. Muito interessante. Essa live está no YouTube, quem quiser acessar, ou também no Spotify, vai lá dar uma conferida. Muito bom assunto. E hoje vamos falar sobre mais um assunto, que é a capoeira como forma de resistência. A capoeira, conhecida como arte do povo, criada nas senzalas, né, no início lá da escravidão, pelo povo escravizado, que surgiu como ânsia de liberdade para enfrentar os capitães do mato, os capatazes, os senhores do engenho, enfim, aquela galera do mal que escravizava o nosso povo. E esse povo, então, criou a capoeira por ânsia de liberdade. Passou-se o tempo, veio a República. Um ano após a República, a capoeira foi perseguida de forma que ela se tornou criminalizada pela República. E assim ficou durante muito tempo, até 1929, 45, não sei a data, e ela passou a ser liberada. Porém, era uma forma de resistência, lutando para poder dar aula, aquela coisa toda. Mas quem vai explicar mais ainda se ela hoje ainda é uma forma de resistência é o convidado de hoje, o Contramestre Arapuá. Muito obrigado. Pode falar, Contramestre. Boa noite. Problema com o áudio aqui, porque o áudio do telefone ele é bem baixo, mas dá pra gente seguir. Então, eu queria... eu quero primeiro agradecer, né, o convite mais uma vez, e ao mesmo tempo em que parabenizo também pelo seu trabalho, que é de uma grande relevância, né, inclusive para a capoeira também. Então, meu nome é Rodrigo Arapuá, eu sou contramestre capoeira, e aí a convite, né, desse camarada aí querido, a gente vai tentar falar um pouco sobre resistência, né, na capoeira, ou a capoeira enquanto instrumento de resistência. Eu confesso que não consegui parar para poder linkar uma coisa com a outra, e aí vai ser mais no formato de bate-papo, e quem tiver aí... Com certeza! Vai interagir. A sintonia. Pode falar, Oi? Contramestre. A gente tem uma sintonia que vai desenrolar bem esse papo. Você quer acrescentar mais alguma coisa que o senhor disse? Não, eu já quero adentrar no tema já, né? Eu acho que, acredito que para a gente poder falar sobre resistência, linkar, né, a palavra resistência à capoeira, a gente
precisa primeiro saber em que chão a gente está pisando, né? Para que público a gente está falando, para a gente poder ter um desenrolar da conversa mais harmonioso e saudável. Eu percebo o seguinte, né? Que a grande maioria dos capoeiristas, que somos a grande maioria, somos pretos, periféricos, e, e a capoeira ela nasce daí, na verdade, né? Desse público em específico. E o capoeirista, o preto, o periférico, o fazedor de cultura popular, a mulher negra, periférica, nasce de uma forma diferente, né? E se constrói no mundo de uma maneira diferente. Perceba, a gente precisa primeiro, antes de existir enquanto ser humano, um ser biológico e social também, a gente precisa resistir às intempéries sociais, não é? Então, assim, eu costumo pensar que antes da gente existir enquanto preto, enquanto capoeirista, antes da gente ter essa consciência de existência social, a gente primeiro precisa resistir. Resistir justamente a esse sistema, né, que oprime, que diminui, que não valoriza, que exclui. Então, a gente precisa resistir para poder existir e em seguida coexistir com as pessoas. Então, a resistência ela está no âmago do ser do capoeirista. Isso é por natureza, me parece muito como uma forma biológica, né? Tá no DNA do capoeirista. Ele precisa resistir primeiro para depois ele se firmar, né? Firmar o seu ponto e existir socialmente, culturalmente e partindo disso coexistir. Mas com esses episódios, João, que aconteceram aí nesse antigo governo, eu tive um insight que, na verdade, eu acho que era ingenuidade de minha parte, ou talvez eu não quisesse enxergar isso, mas que, com todas essas situações que aconteceram, né, na verdade, desse desgoverno, me fez acreditar, assim, que a gente tem dentro da capoeira dois grupos específicos, né? Porque a gente, quando fala em resistência na capoeira, é uma palavra que, na verdade, se romantiza muito. A resistência na capoeira, o capoeirista é resistente. Mas o capoeirista ele é resistente ao quê? E partindo de que ponto de vivência? Né? Porque nem tudo na nossa vida a gente precisa resistir. A gente tem que ter discernimento. O que resistir e o que não resistir. Né? E isso vai depender muito do lugar de vivência de cada capoeirista. Eu pude perceber que a gente descende de grupos distintos, né? Os capoeiristas, dois grupos, que o primeiro é o grupo que a gente imagina como totalitário e que não é, e que eu tive a certeza muito substancial nesse desgoverno, que um grupo ele descende dos pretos escravizados, não é? E outro grupo de capoeirista, pelo menos no sentido político e crítico, descende dos senhores de engenhos, dos feitores. Então, assim, a resistência ela precisa ser percebida não de uma forma romantizada, mas de uma forma, como é que eu posso falar? Consciente, não é? Consciente. E aí eu pensei que era só um grupo de capoeiristas, mas não é, na verdade. Então, a gente que descende e tem essa consciência crítica de que a gente descende de um povo escravizado, de um povo que sofreu e que realmente teve que resistir de todas as formas possíveis, em todas as esferas da existência do ser humano, a gente descende desse povo, enquanto tem outro grupo dentro da capoeira também que não vem dessa mesma realidade. E aí a gente tem que resistir a todo um sistema, né? E também contra os nossos companheiros capoeiristas, né? Então, assim, resistência na capoeira, capoeira e a resistência. É um tema que se torna muito subjetivo, né? Mas eu acho necessário, acredito que é necessário a gente desmistificar essa resistência na capoeira, né? Porque, por exemplo, vamos falar no sentido mais emocional, espiritual e psicológico da coisa, né? Se romantizou hoje que o capoeirista ele tem que aceitar tudo e concordar com tudo porque é sinônimo de resistência e de força, assim como na vida também.
mas especificamente dentro da capoeira. Eu vou citar um exemplo: os grupos grandes de capoeira, os mega grupos de capoeira, a grande maioria, e isso não é novidade, para mim não é um pecado falar, que eu participei, eu sei bem como é, existe uma política de uma hierarquia tirânica, de abusos morais, e que tudo isso, somado a outros fatores da vida dos capoeiristas, faz com que o próprio capoeirista adoeça, no sentido de que ele tem que resistir, porque aquilo é incutido na cabeça dele ali, e ele tem que resistir, ele acaba adoecendo por isso. É por isso que eu falei no começo da minha fala, tentando linkar o começo com agora, que a gente precisa saber o que é que a gente tem que resistir, não é? A gente precisa saber o que é que a gente está resistindo. Eu estou resistindo aos problemas que acontecem na minha vida de maneira que eu tenha essa sabedoria de caminhar para frente, ou eu estou resistindo contra a minha própria saúde mental, emocional, psíquica, né? Então a gente tem que ter um discernimento. Discernimento esse que está começando a despertar agora no mundo capoeirístico, né? O capoeirista está se interessando agora por esses fatores, né? Mais filosóficos, mais históricos, mas que há um tempo não era dessa forma, né? Eu não sei se você está conseguindo me compreender, o mestre Tô, consigo. perfeitamente. Tô Eu perfeito. agradeço. Mas assim, é um tema subjetivo, velho. Sabe? A gente precisa saber de que ponto tem que partir essa resistência, porque falar para preto sobre resistência é uma coisa, falar para branco é outra, falar para quem é oprimido sobre resistência é uma coisa, falar para quem oprime é outra. Tá entendendo? Então, do meu ponto de experiência, né, de vida, do meu ponto de vivência, eu tenho que resistir de todas as formas, porque primeiro eu nasci preto, pobre, periférico, né? Fui criado dentro da capoeira, então eu tenho que resistir de todas as formas possíveis, né? Então, partindo desse ponto de perspectiva de vida, de experiência de vida, para eu poder resistir, né, às problemáticas que me são impostas, né, pelo sistema, por tudo que nos cerca, eu tenho primeiro que estar em contato direto com a minha ancestralidade. Eu tenho que estar em contato direto com a minha raiz, né? Isso eu falo no sentido mais abrangente da expressão. Tenho que estar firme e forte com os meus familiares, né? Com os meus mais velhos, dentro da capoeira, com os nossos mestres, com a própria capoeira. Então, assim, para eu poder resistir, né? Eu tenho que estar com as raízes fincadas profundamente no solo da ancestralidade, porque senão eu não vou conseguir resistir, saca? Então, eu preciso ter esse suporte, né? E esse suporte a capoeira dá, mas a capoeira dá para quem sabe ler a capoeira dessa forma, tá compreendendo? A gente precisa compreender a capoeira dessa forma para que a gente crie raízes, cara, né? Porque assim, eu fico muito incomodado assim, sabe? As pessoas a resistência, romantizam, acabam reproduzindo uma falácia. E o que tem de capoeirista doente, meu irmão, eu converso com mestres assim, sabe, de grande relevância para o universo capoeirista, que são pessoas que são doentes, né? São adoecidas, na verdade, por esse sistema que você tem que... Primeiro, que o preto ele tem que ser forte o tempo todo, né? O preto, sobretudo a preta, mulher negra, né? Tem que resistir a tudo, tem que ser forte o tempo todo. E isso, partindo disso aí, já é uma grande problemática. Especialmente da capoeira, isso também é reproduzido, né? Isso também é reproduzido. Então, é necessário a gente saber se situar. Primeiro, saber quem você é e qual a sua realidade, né? Para você saber resistir ou não. E eu prefiro pensar que a gente precisa ter o discernimento sobre o caminho do meio, sabe? Entre os extremos, a gente saber ali mediar o que é que eu tenho que resistir, o que eu não tenho que resistir, porque a gente sofre muito, sabia, João? A gente sofre muito tendo que resistir, sendo obrigado a resistir o tempo todo, ser forte, resistir. Então é prudente, capoeirista, ele sempre está na base de ginga, um pé na frente e um pé atrás,
né? Ele tem que estar esperto, o que é que eu tenho que resistir, né? E é uma característica também do capoeirista. O capoeirista, ele é turrão, ele é duro, ele é firme, ele resiste, mas ele também ele é macio, ele escorrega, né? Ele negaceia, sai de banda. Então esse é o capoeirista, em teoria, né? Quando eu comecei a introdução, eu falei, né, eu citei a questão do surgimento da capoeira como ânsia de liberdade, a pela ânsia da liberdade, foi criada a capoeira pelos escravizados, nessas alas. Mais tarde, com a República, né, Ô, João, veio perdão, você pode. João, perdão, você pode falar um pouquinho mais alto ou mais próximo, porque está bem baixo para mim. melhorou agora? Um pouco. Melhorou agora? Um pouco. Um pouco. O som que eu tenho é esse. Vou tentar falar mais alto, gritar aqui, tá Mas bom? Melhorou tá agora? bem melhor. Então, Tá. como eu falei no início, na introdução, eu citei a questão da ânsia da liberdade, que foi uma das causas da criação da capoeira nas senzalas pelos pretos escravizados. Depois veio a República, né? Anos depois veio a República, e o primeiro ato republicano com relação à capoeira, um ano depois da República, foi em 1889, em 1890 veio a lei que proibia, que aliás criminalizava a capoeira. Então, a capoeira já é resistência já a partir daí, porque de 1890 ela foi até 1929 ou 1945, não lembro da data agora, se me perdoe, em que ela passou a ser legalizada, que Getúlio Vargas viu, aí aquela história toda, o esporte Ela marcial passou de a ser Estado. legalizada, mas ainda não aceita. Né? Não aceita, exatamente. Precisa Mas ressaltar isso. continuou sendo resistência. Principalmente na proibição, que eu li relatos de mestres de capoeira que davam aula e eram presos. E aí os comerciantes do local que conheciam o mestre pagavam sua fiança. Mas Então tinha mestre que dava aula dentro do mato, dava aula em lugares bem ermos, porque se fosse uma academia ou se fosse dentro da sua residência, os caras descobriam e prendiam ele. Hoje a gente não tem essa questão, mas hoje a capoeira é aceita, né, em muitos lugares, pelo mundo afora e tudo mais. Mas quando eu falo da questão da resistência, é resistência ao sistema capitalista principalmente. Veja bem, eu não sou contra o cara que dá aula e cobra por isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas é quando esse espírito capitalista, onde ele entra, ele perverte o sentido das coisas. Você falou que as pessoas romantizam o termo resistência, o que é uma verdade. Mas, muitas das vezes, as pessoas elas se deixam se acorrentar não pelos grilhões de ferro do passado, mas pelas ideologias que surgem e transformam e tiram o espírito do capoeira. O capoeirista ele passa a ser tudo, menos capoeira. Entendeu? Então, assim, A arte não está ligada à ancestralidade, a arte não está ligada à história, ao que foi. É nesse sentido também que eu, muitas vezes, eu observo. Pode falar, Contamento. que é o seguinte, a gente precisa, na verdade, perceber essa questão da resistência, como você está colocando, em dois períodos da capoeira, né? O período que o capoeirista ele precisava sobreviver e ele se utilizava da capoeira para poder resistir, sobreviver, e outro período, que é o período mais atual, que a gente, o sistema, né, escravocrata, ele mudou, ele se transforma, né, e ele cria mais tentáculos e mais sutis, mas ainda assim acaba nos aprisionando, escravizando, e hoje é diferente. Então a gente precisa, não é, compreender em que momento da história, assim como você bem colocou, a gente está percebendo essa questão da resistência. Antigamente, o capoeirista, quando sofreu esse tipo específico de opressão, né, porque a gente precisa falar que é um tipo específico de opressão, que essa opressão ela também mudou a sua lógica para os dias atuais, e por isso é necessário a gente conhecer a capoeira e os seus desdobramentos sociopolíticos culturais, né, para a gente poder compreender que antigamente, no tempo ainda do Brasil colonial, da escravidão, o capoeirista ele precisava, na verdade, da capoeira enquanto instrumento de resistência, para poder resistir e para poder sobreviver, porque senão o capoeirista não sobreviveria, né, daquela forma. E aí a capoeira ela se torna um instrumento de resistência, né,
que na verdade é mais um instrumento de libertação, né? Que oferece esse sentimento de ter que resistir, não é? E aí a capoeira vem justamente no sentido material, né? E prático, e no sentido mais espiritual, ritualístico, de manter o intrínseco do capoeirista também vivo e ali ansioso pela liberdade, né? Pela libertação. Então, assim, eu preciso falar isso, porque assim, eu pensei que eu conhecia os capoeiristas, mas eu não conhecia os capoeiristas, né? Eu pensava que todo capoeirista ele vinha partindo desse ponto de vista de que descendo de Zumbi, de Dandara, Quatuna, Cotirena, da Lactuche, né? Toda essa galera aí, mas assim, isso se mostrou muito nítido nessa última gestão e que infelizmente a gente precisa estar falando disso o tempo todo, porque foi revelador, assim, né? Mostrou a face obscura de muitas pessoas e o pensamento maldoso mesmo. Então, assim, a resistência ela foi necessária, né? A capoeira, enquanto resistência, foi necessária para a sobrevivência mais imediata do capoeirista, mas ela também é necessária hoje, nos dias de hoje, né? Para a gente poder resistir a esse mundo aí que está sempre e estará sempre batendo de encontro à nossa existência, né? E é isso, é mais ou menos isso o que eu compreendo, né? A gente precisa saber de que ponto de perspectiva a gente está falando sobre resistência, né? Certo, certo. Deixa eu ler um comentário aqui do Igor, né? Igor falou que meu contra, deve ser você, né? É um amigo teu, Igor 829, Sou se não sempre me do engano. contra. E ele está falando o seguinte, cara, e também não valorizada por alguns dos próprios, alguns dos propagadores dela, né? Ele está Isso, sempre, mas então, o que acontece, cara? O que acontece? Para a gente poder valorizar, isso é educativo, isso é um processo pedagógico educativo, porque eu tenho meu tambor aqui, ó. Eu tenho meu tambor aqui, tá? Esse tambor daqui não foi eu que fiz, mas sou eu que reformo ele de 4 em 4 anos. Esse atabaque aqui, ele tem quase 15 anos comigo, né? Então, para eu poder zelar aqui, ó, para eu poder zelar do meu tambor, para eu poder zelar do meu tambor, eu tenho que botar a mão na massa, eu tenho que passar uma semana para poder reformar o meu atabaque, tá entendendo? Uma semana. Então, assim, para eu poder valorizar a capoeira, eu preciso conhecer a capoeira e sentir a capoeira, né, mestre Pituti? Por quê? Eu não vou valorizar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho uma intimidade. Infelizmente, hoje nós temos muitos mestres de capoeira, mas que não têm uma intimidade sutil com a capoeira, uma aproximação substancial. Então, como é que vão zelar a capoeira? Tá entendendo? Eu só zelo, eu só cuido daquilo que eu conheço, daquilo que eu gosto, que eu me agrado, que me cativa, cara. Tá entendendo? Então, é um processo educativo que está começando a se desenrolar agora. Porque quando a gente fala em capoeira, a gente pensa que a capoeira ela parou, assim, ela já foi criada, o mestre Bimba criou a capoeira regional, o mestre Pachinha sistematizou a Angola dele, outros mestres vieram sistematizando, e tá aí, não tá, a capoeira está em constante evolução, e nós, enquanto capoeiristas, estamos modificando o rumo da capoeira, por isso que tem que ter todo cuidado, partindo do princípio de conhecer a capoeira, criar um sentimento de pertencimento pela capoeira, né? O sentido mais romântico, amar a capoeira, né? Para poder cuidar da capoeira, para poder zelar da capoeira, para poder garantir às próximas gerações que isso também é uma forma de resistência, a gente resistir, né? As pancadas que dão na capoeira, a gente cuidar dela é já um ato de resistência para a gente garantir às futuras gerações que tenham acesso a uma capoeira legítima, tá entendendo? Legítima. Mestre, a capoeira, assim, eu sou partilha da ideia de que a capoeira perdeu espaços para outras lutas, como o Como é? jiu-jitsu, por exemplo. Fala novamente, por favor. O senhor partilha desse pensamento de que a capoeira perdeu espaço para algumas lutas, como o jiu-jitsu, por exemplo? Sim, sim, mas se a gente
gente observar na história, a gente vive de tendências. O ser humano ele é muito tendencioso e esse sistema ele é muito influenciador, né? Eu lembro que nos anos 90 a febre era a capoeira, né? Depois veio o advento do jiu-jitsu brasileiro e está aí até hoje. E isso, infelizmente, é uma realidade, né? Porque o jiu-jitsu ele é uma criação brasileira, mas partindo do princípio de uma luta estrangeira, né? De uma filosofia estrangeira. Capoeira não, capoeira é o único esporte, a única arte marcial genuinamente brasileira. E quem disse isso não fui eu, foi Getúlio Vargas, quando o mestre Bimba, lá por 1918, apresentou a luta regional brasileira ao então presidente da época. Ele disse que é. Só que aí o que acontece? Por quê que a capoeira perdeu espaço para o jiu-jitsu? Porque a capoeira perdeu espaço dentro das escolas, ou que pelo menos não galgou tanto espaço nas escolas, assim como o judô, né? Por que isso? Parte do mesmo princípio. Se você não conhece a capoeira, você não vai cuidar, você não vai zelar. É como uma árvore, se você não alimenta com água fresca, com adubo de qualidade, essa árvore não vai crescer, tá entendendo? Então, o que faltou foi uma formação mais pedagógica voltada para esse sentido histórico, para poder criar uma identidade cultural, né? Criar essa identidade cultural e fomentar ainda mais o pertencimento das pessoas à capoeira, né? As pessoas precisam conhecer a capoeira. Só que quem que vai apresentar essa capoeira para as pessoas? Vão apresentar o que de capoeira? Porque para mim a capoeira é uma leitura e uma escrita. O que é que eu vou oferecer enquanto uma possível leitura? O que vão ler da minha capoeira, né? Então é mais ou menos isso. É porque o capoeirista, eu não sei em que momento da história o capoeirista ele se tornou tão passivo. Eu acho que isso é um adormecimento do próprio sistema, né? Isso é um anestésico dado ao capoeirista, o capoeirista em pequenas doses durante muito tempo, e o capoeirista ele se adormeceu, ele está dormente. Mas o capoeirista, ele em essência, em natureza, ele não é tão pacífico dessa forma, tá entendendo? Não pelo menos na história, né? E aí o capoeirista ele acabou se acovardando, né? Ele acabou se acovardando, se acomodando e aceitando e permitindo que a capoeira fosse perdendo cada vez mais espaço, né? Dentro das escolas. Hoje a gente vê em toda escola de esquina de bairro tem judô, mas não tem capoeira. Mas o capoeirista está ali o tempo todo, passando para um lado para o outro, com o bimbal na mão. Por que não chamou esse capoeirista para dar aula de capoeira? Como é a formação pedagógica desse capoeirista, a formação técnica desse capoeirista? Será que esse capoeirista está tão preparado, assim como os próprios judocas, para poder lidar com o corpo da criança, né, com o emocional da criança? Então, é tudo uma questão de formação. É tudo uma questão de formação. O capoeirista ele fala muito em se profissionalizar, mas ele pouco se profissionaliza. Ele não lê, ele não sabe, ele não discute esses assuntos. A gente está fazendo uma live de tamanha relevância, só tem 7 pessoas assistindo, eu acho que contando comigo e com você. Isso. Tá entendendo? Então, a gente já parte daí. O capoeirista ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa parar para refletir quem ele é. Tá entendendo? Quem ele é. Então, os grupos eles precisam fazer essas provocativas. Eles precisam chamar atenção para uma formação mais holística da própria capoeira. E que a capoeira já oferece, cara. A capoeira já oferece. Tá entendendo? Então, é basicamente isso. A gente sempre vai partir do princípio de conhecer a capoeira, cuidar da capoeira, criar um sentimento de pertencimento, né? Essa identidade cultural ser fortalecida, fomentada, né? Porque, rapaz, aí tudo mudaria, cara. Tudo mudaria. A realidade da capoeira seria outra, dos mestres seria outra realidade, né? Nós não estamos percebendo, eu acho que nós somos a única geração que não está percebendo as mudanças e os desdobramentos numa linha temporal. A gente não está percebendo isso. Os capoeiristas mais antigos, eles perceberam isso e eles acompanharam, porque a essência da capoeira, dentro da minha cosmovisão da capoeira, é o próprio camaleão, né? Ele se adapta para poder sobreviver.
e nós não estamos nos adaptando aos desdobramentos políticos, sociais, né, que vem se transcorrendo sobre essa linha do tempo. Não estamos percebendo isso, por isso estamos perdendo espaço. Estamos nos enfraquecendo enquanto capoeiristas. Correto. Deixa eu ler um comentário aqui que eu achei interessante, do José Cícero. Pode até, ô mestre, obrigado aí pela participação. Pode até estar nela, mas ter identidade e pertencimento, e ter pertencimento, que cada um se encontre nessas verdades. Obrigado aí, mestre. Desculpa, galera, que eu estou lendo com dificuldade, tá? Estou apertando aqui. Quero agradecer a participação de todos que estão aí, botando seus comentários. Muito obrigado por estar aqui ouvindo o Contramestre Arapuá, dando mais uma vez uma aula aí para a gente. Contramestre, se eu falando nessa questão aí, eu quero perguntar duas coisas para o senhor, que é uma mesma pergunta, só que duas questões diferentes. A capoeira, ela está no mundo todo. Está me ouvindo bem agora? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Como? Está me ouvindo bem? Repete só o final, por favor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, agora estou. Ah, tá, então. Então, o que acontece? A capoeira está espalhada pelo mundo todo. Né? Tá? Segundo pesquisas, a capoeira, se não me engano, é o primeiro ou segundo elemento que ajuda a propagar a língua portuguesa pelo mundo. Olha que interessante. Né? Onde você menos imagina, tem capoeira, tem berimbau, tem atabaque. Isso é legal. Porém, a capoeira não é ainda um esporte olímpico. E aí, uma coisa que eu queria perguntar: a capoeira como esporte olímpico seria legal? A capoeira precisa se tornar esporte olímpico? Ela necessita disso? E se isso vier a acontecer, entra na questão que o senhor disse aí: quem representaria a capoeira brasileira numa Olimpíada? Rapaz, você me bota no rabo de foguete danado, porque eu sou... Eu gosto disso. Porque eu sou profissional de educação física e sou capoeirista. Então, quando chega nesse ponto da conversa, a coisa fica meio para lá e para cá, mas eu tenho meu posicionamento, porque para mim, quem não se posiciona já se posicionou. Só fazendo um complemento na sua fala, a capoeira, na verdade, se não a primeira, mas a segunda maior divulgadora, não somente da língua portuguesa, mas da cultura brasileira. Né, da cultura brasileira como um todo. Eu acho que a capoeira ela tem uma significância muito maior até do que o próprio futebol, porque é uma criação genuinamente brasileira e hoje, infelizmente ou felizmente, o Brasil perdeu essa hegemonia, né, da qualidade futebolística. Hoje é o capoeirista que domina o mundo, que divulga a sua cultura. Se marcar bobeira, vai perder essa hegemonia também. Se der bobeira, vai perder. E aí a gente entra nessa questão... Aí a gente entra na questão das Olimpíadas e a capoeira, né? Eu já deixo o meu posicionamento, que sou totalmente contra. Por quê? Né? Enquanto profissional de capoeira, enquanto profissional de educação física, eu compreendo que o processo de esportivização de uma arte marcial é uma facada no peito, é um assassinato intencional, é muito nocivo para a própria arte marcial. No ano passado, eu lecionei a disciplina de lutas aqui numa faculdade privada, e aí a gente trouxe esse processo de esportivização da capoeira. E aí o capoeirista, a capoeira vai sempre me falar primeiro, me chegar primeiro, e eu vou ser sempre capoeirista antes de qualquer outra função que eu venha a exercer. Como funciona o processo de esportivização, né? Ou seja, esse processo de tornar a capoeira olímpica, um esporte olímpico? A gente pega o exemplo do taekwondo. Existe o taekwondo e que está já em extinção, verdadeiro e legítimo, e o taekwondo é olímpico, assim como o karatê, assim como o judô. Né? O judô é mais um esporte olímpico. E aí ele perde totalmente a sua essência marcial.
A capoeira ela é uma arte marcial, assim como tantas outras facetas que ela se apresenta a ser, pelo fato de, primeiro, ter sido um instrumento, não é, de atuação muito enfática nas guerras e algumas batalhas, a exemplo da Guerra do Paraguai, que o capoeirista lutou, inclusive com o pelotão Humaitá, salvo engano, né? Os guerreiros zuavos, e aí eu chamo aqui a homenagem para o Mestre Pituti, né, que tem o grupo dele, Capoeiras Zuavos, aqui em Alagoas, é um grupo de grande importância. E aí, a capoeira ela já é uma arte marcial porque ela vem desse cenário de guerra literal mesmo, né? De guerra, né? A palavra marcial vem de Marte, o deus romano da guerra, e aí capoeira se torna uma arte marcial. E enquanto arte marcial, ela precisa ser preservada de modo que não se perca a sua essência de luta, né? De resistência, dessa sobrevivência mesmo, né? Então, assim, quando a gente torna um esporte, qualquer que seja, olímpico, a gente vai se preocupar com o público que vê. Então, você pode perceber nas lutas, nas competições olímpicas de karatê, por exemplo, eles utilizam um peitoral, eles utilizam luvas, eles utilizam protetores bucais, eles utilizam capacetes, porque seria muito desagradável o mundo todo estar assistindo uma luta e ver o sangue assim, né, pela televisão, né, e que imagem isso passaria para o público? Porque a Olimpíadas, as Olimpíadas elas foram criadas com um objetivo muito diferente do objetivo da arte marcial. Então, assim, transformar a capoeira em um esporte olímpico é assassinar a sangue frio a própria capoeira, né? E quando eu falo capoeira, eu faço uma referência direta aos nossos antepassados, não é porque eu estou falando aqui para você, estou falando pela boca do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu mestre, do mestre do meu mestre, do mestre do mestre do meu mestre, né? Eu estou falando por várias bocas aqui. E aí, velho, isso é altamente nocivo. Esse lance da gente. Isso, na verdade, não deveria ser nem discutido mais, sabe, João Paulo? Essa questão de transformar, assim, é uma pergunta pertinente porque tem algumas pessoas aqui na live que não conhecem a capoeira assim tão a fundo como o Mestre Pituti, como o Igor, talvez como outras pessoas. Mas é necessário essa sua fala para esse público. Mas, assim, dentro dessa perspectiva mais de discussão, isso já é um assunto que a gente não pode, nem precisa, na verdade, perder tempo tratando. Né? Porque se a gente compreende realmente o que é a capoeira, aí eu volto lá para o princípio novamente, partindo da premissa de que a capoeira surge da diversidade, a capoeira surge dessa miscigenação de raças, dessa diversidade cultural heterogênea, homogênea, heterogênea novamente, a gente vai compreender que para poder fazer um esporte, fazer de uma arte marcial um esporte olímpico, a gente vai ter que sistematizar muita coisa. Isso quer dizer que eu vou ter que impor regras a segmentos de capoeira diferentes uns dos outros. Por exemplo, o angoleiro ele vai ter que jogar que nem o regional vai ter que tocar que nem o angoleiro, e aí a gente vai precisar sistematizar. É a mesma coisa que a gente fala sobre a questão de unificar o sistema de graduação. Né? Isso é totalmente desnecessário. Para além disso, isso se torna muito nocivo. Isso é um verdadeiro Compreende porque desespero. dentro da própria religião de matriz africana, a gente tem vários tipos de candomblés, né? De várias religiões, religiões de matrizes africanas. A gente tem a nação Queto, nação Jeje, Mari, Nagô, Angola. A gente tem vários tipos. E por que não se unifica? Porque cada um tem o seu costume. E como um costume principal do povo africano e diáspora é respeitar essa diversidade. Né? E o capoeirista, ele, como eu falei no começo, o capoeirista ele é altamente influenciável. E a sociedade que nos domina é altamente influenciadora. E aí ele se deixa levar. A gente precisa unificar o sistema de corda, porque o judô é unificado, mas o judô ele nasce de uma necessidade diferente da capoeira. Tá entendendo? O judô ele é gorokano com o objetivo escolar, pedagógico. A capoeira não, a capoeira vem de outro lugar, totalmente diferente. Né? E ela vem com vários grupos étnicos, cada grupo com os seus costumes, com suas falas, né? Suas comidas, as suas maneiras de viver, as suas tradições. Então, nós herdamos isso. Então, no sistema de graduação,
é diferente do outro, porque justamente representa o poder dessa diversidade na capoeira. E isso, se for transformar a capoeira em um esporte olímpico, isso vai ser perdido, a essência da diversidade da capoeira, que representa a própria diversidade do povo brasileiro. Tá entendendo? Então, assim, a partir de todos os pontos de vista, né? Porque a quem interessa tornar a capoeira do esporte olímpico? A mim não interessa, porque para mim não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Tá entendendo? Não vai fazer diferença nenhuma. Isso vai interessar aos gestores, como você falou. Quem que vai gerir isso? Quem vai ser o gestor do Comitê Olímpico da Capoeira? Com toda certeza absoluta, não vai ser um mestre de capoeira, né? Porque eles vão alegar a falta de competência profissional para isso. Então, quem que vai gerir a capoeira olímpica, né? O comitê vai ser formado por quem? Então, assim, para quem pensa que a capoeira sendo transformada em esporte olímpico vai mudar de vida, não vai. Não vai, porque a maioria dos vai para aquele capoeirista de prédio, velho. Tá entendendo? Para aquele capoeirista que mora na beira da praia, aquele capoeirista ali que vem de uma, sabe, de uma classe social um pouco mais privilegiada, aquele capoeirista que tem um pai capoeirista, que já descende de uma linhagem de capitães do mato, de senhor do engenho, porque tem muito, vai ser bom para ele, porque ele não trabalha, ele não tem a necessidade de estudar, ele não tem a obrigatoriedade de se acordar todos os dias para garantir o seu pão. Então, para ele, vai ser bom, que ele vai se dedicar com exclusividade para a capoeira, vai se tornar um competidor olímpico, né, do melhor nível que há. Mas e o capoeirista que tem que pegar a condução, trabalhar, comer cuscuz de manhã, tarde, de noite, tá ali na peleja? Como é que ele vai se dedicar? Os capoeiristas hoje mal treinam, porque não tem uma forma financeira para sua subsistência. Está entendendo? Dificuldade, contra o desculpe interromper, esse tipo de dificuldade, vários atletas olímpicos já passam. Né? Se vários atletas olímpicos já foram medalhistas de ouro. Imagina com a capoeira, imagina o capoeirista. Exatamente, nesse ponto, imagina o capoeirista. Agora, diz uma coisa, contra mestre, o senhor aceitaria um convite para lutar no MMA? Se fosse para ganhar muito dinheiro, eu ia. Se fosse para ganhar muito dinheiro, eu lutaria até com o Anderson Silva, meu irmão. Se me pagasse o mesmo tanto que paga ele, eu lutava e para mim nem importava se eu ia ganhar ou perder. Tá entendendo? Eu queria ganhar o meu dinheiro. Então, o senhor é a favor, assim, quando o cara capoeirista ele participa do MMA, o senhor não é contra, o senhor não vê restrição? Como é? Então, o senhor não é contra um capoeirista lutar MMA? Não. Não. Sou contra o capoeirista lutar MMA dentro da roda. É isso que eu sou contra. O capoeirista é livre, ele tem a liberdade de praticar o que ele quiser. Tá entendendo? Ali no octógono, não é um capoeirista, ele é um lutador. O capoeirista ele é quando ele vai para a roda. Tá entendendo? É a mesma coisa que o médico que é capoeirista, na hora da cirurgia, ele é um médico. Quando ele está na roda de capoeira, ele pode ser o que ele quiser, tá entendendo? Contanto que não desvirtue os princípios éticos, morais e ancestrais da capoeira. É simples. Certa vez eu fiz uma live com um contramestre, Preto Malvino, não sei se o senhor conhece, o Preto já ouviu falar nele. Ele é adepto da chamada Preto Malvino. Não. Ele é adepto da chamada capoterapia também, que é um assunto que dá pano para manga, que muita gente não... Ah, bacana. Mas tem muita gente que é contra. Então, assim, ele me falou que houve um evento de capoeira em Angola, não lembro onde foi, só que esse evento a Red Bull queria patrocinar. E os mestres antigos não quiseram o patrocínio da Red Bull. Então deu um embate com os mestres antigos, com os mestres mais novos. Né? E aí eu pergunto ao senhor, o patrocínio, mesmo sendo capitalista, que tem vários interesses escusos, é válido um patrocínio desse? Claro que sim, porque o capoeirista ele vive num mundo capitalista, tá entendendo? Como é que ele vai sobreviver? Não é? Então, o difícil é você ter apoio, assim, patrocínio, como o pessoal da Red Bull. Isso é muito difícil.
Porque se o pessoal da Red Bull quiser me patrocinar, eu uso a marca deles o dia todo, tatuo até nas costas, Red Bull. Red Bull me dá asas, bota aqui nas costas, eu tatuo. Tá entendendo? É, cara, fazer o quê? A gente joga porque a gente tem que jogar, rapaz. O capoeirista é assim, tá entendendo? Agora imagine você, dentro dessa perspectiva que a gente vive hoje, sobre esse sistema, o capoeirista, após a assinatura da Princesa Isabel ali, assinando a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, depois dali o capoeirista foi para a rua pedir esmola. Você já pensou a diferença, mesmo que tardia, o capoeirista que tinha que sobreviver emprenhando, como diziam-se, né, as urnas, ou roubando, ou matando, ou servindo de capanga dos senhores de engenho. Né? Veja essa forma de subsistência do capoeirista antigamente e veja a forma como alguns capoeiristas, exemplo do mestre Barrãozinho, estão ganhando a vida, ganhando dinheiro em cima dos octógonos, divulgando a capoeira enquanto luta. E isso também é uma forma de resistência, de você mostrar para a sociedade que a capoeira não é uma dança. Que a capoeira, dentro de um ringue, dentro de um octógono, ela é luta. Tá entendendo? Ela é luta. Não arte marcial. Compreenda a diferença. Né? Porque para quem está ouvindo pode parecer confuso. Mas existe uma grande diferença entre luta e arte marcial. Né? Então, o cara que está em cima de um octógono, o Barrãozinho, ele não é um artista marcial, ele não tem a capoeira como arte marcial, né? Porque ali não é uma guerra, ali é uma luta, um contra o outro. Então, a capoeira se manifesta como luta, tá entendendo? Ela não tem um princípio filosófico e histórico ali, naquele momento, tá entendendo? Ela cria um contexto mais filosófico e histórico quando ela é arte marcial, perpassa o limite da luta, né? Mas sim. E se, inclusive, se tiver algum patrocínio, você pode me patrocinar, bicho. Então eu aceito, viu? Tá certo. O dia que a Web Rádio tiver dinheiro, eu patrocino o seu trabalho, para deixar. Tá salvo aqui na live, tá salvo na live, coisa que eu não falei isso. Quem estiver assistindo a live também quiser patrocinar a gente, pode patrocinar. Mestre Pituto, pode me patrocinar, viu? Eu aceito. Não, patrocínio é sempre bom. Agora, já que a gente trouxe essa questão do patrocínio, por que é tão difícil a capoeira ter esse nível de valorização? Você citou o mestre aí que sobreviveu com capoeira, mas, poxa, eu lembro de mestre Bimba, mestre Pastinha, os caras morreram praticamente na miséria, entendendo? Em outro país, em outro lugar, acho que o mestre de qualquer arte ele é valorizado ao extremo. E aqui no Brasil, a gente vê ícones como o mestre Pastinha e mestre Bimba morrerem da forma como morreram, sem nada, abandonados praticamente. Assim, o contexto que Mestre Pastinha morreu, eu não compreendo bem, porque assim, não é objeto de meus estudos, né? Um dia eu ainda vou estudar sobre isso para saber por que ele morreu tão na miséria daquela forma. O Mestre Bimba, eu sei que alguns discípulos dele falam que ele morreu na completa miséria, porque quando ele ia fazer uma apresentação, quando ele ia fazer uma apresentação mesmo, ele levava todos os alunos, né? E o dinheiro ele era repartido de igual para igual entre ele e os alunos. Ele ganhava o mesmo tanto que os alunos, os discípulos dele ganhavam. Então, assim, ele tinha uma comitiva muito grande. Primeiro, de esposas, né? O mestre tinha muitas esposas, tinha muitos filhos para poder sustentar. Então, a gente já parte desse princípio, né? E o outro que eu quero chamar a atenção é que ele pagava todos os participantes das apresentações, né? Ele ganhava o mesmo tanto que todo mundo ganhava, ele dividia por igual, tá entendendo? E assim, os alunos não souberam retribuir, que isso parece que é a genética, né, de alguns capoeiristas, eles não sabem retribuir assim o que o mestre faz, né? E não souberam retribuir isso. Alguns poucos que sabiam. Então, assim, o mestre Bimba ele morreu na miséria por conta da ganância de alguns alunos, né? E é isso, cara. É difícil a gente arrumar patrocínio porque a gente não se conhece, a gente não sabe a potência que a capoeira tem. O capoeirista ele não sabe conversar, ele não sabe barganhar, né? Ele vai lutar por migalhas, ele vai pedir, sabe, camisa. Ele vai pedir
transporte, ele vai pedir diária em hotel, sabe? Em favor de colocar a marca do cara nas costas, né? Também, isso é muito pequeno, rapaz, isso é muito mínimo, né? E isso parte da premissa pedagógica, educacional capoeirista, entende? Parte disso, cara. Entendo, entendo. Então, mestre, o que falta à capoeira para ela atingir um patamar de excelência? Que ela já está nesse patamar, né? Mas pela sua fala, tem pessoas que ainda não entenderam isso. Então, o que falta para dar essa visão, principalmente para os capoeiristas, da grandeza da capoeira, da importância que ela tem e que ela pode ser muito mais do que ela já é? Isso. É a forma como a gente lê a capoeira, né? Eu sonho que um dia a capoeira seja assim, que volte novamente aos tempos áureos da capoeira, no sentido de quantitativo, né? E aí a gente, enquanto gestor, eu sou gestor da minha escola, enquanto capoeirista, enquanto profissional de capoeira, que a gente precisa também se alimentar, pagar as contas, ter a nossa vida, né? A gente precisa trabalhar com a capoeira, e aí a gente precisa saber, né, a importância que ela tem para a gente poder cobrar uma mensalidade. E eu sonho com um dia que exista mais esse reconhecimento por meio da excelência da capoeira. Mas aí também, cara, isso depende muito do pensamento dos capoeiristas, porque a gente chega numa roda de capoeira, tá todo mundo sujo, tá os birimbaus tudo velho, quebrado, tocando com, sabe? É feio isso do ponto de vista profissional, isso aí é totalmente inaceitável nos dias de hoje. O capoeirista tocando com birimbau todo quebrado, remendado, isso esteticamente se torna feio. E as pessoas não vão querer pagar por isso, tá entendendo? Não vão querer pagar por isso. As pessoas querem pagar por uma coisa que criou-se, na verdade, um padrão de qualidade, né? E o capoeirista não consegue compreender isso. Infelizmente, quando a gente trata a capoeira enquanto um objeto de profissão, um instrumento profissional, a gente tem que estar atento a todas essas nuances. Porque a capoeira merece, a capoeira precisa de excelência, mas ela merece excelência. Essa excelência ela tem que partir da gente, ela parte de nós mesmos, sabe? Na aula, você vai pagar R$ 100 na mensalidade de capoeira para você estar aprendendo coisas ou se arriscando, se machucar, se lesionar com ensinos de capoeira que assim não acompanharam o tempo, né? Treinos e aulas arcaicas, o mesmo assunto sempre das aulas teóricas, músicas descontextualizadas com a realidade capoeirista, tá entendendo? As pessoas querem, assim, se eu fosse aluno, se eu fosse um aluno e que eu estivesse treinando, eu queria pagar primeiro pela qualidade do ensino, tá entendendo? Pela qualidade do ensino. Segundo, eu queria pagar pela estrutura que a escola me oferece enquanto suporte capoeirístico, né? Instrumentos, qualidade de eventos, formações, entendeu? É isso, por isso que as pessoas preferem pagar R$ 150 para ter uma aula de judô na semana e não querem pagar R$ 100 para treinar a semana toda de capoeira. Por isso que a tendência do jiu-jitsu tá imensa, tá entendendo? Quando você pergunta aqui, existe essa diferença. Os grupos, eles buscam essa relação quantitativa, né? De terem muitos alunos e tal, mas a que custo eles têm muitos alunos hoje? Né? O próprio capoeirista, perdão a expressão, eu não gosto de falar nessa expressão, deixa eu ver quem está online, só tem adulto. Mas o capoeirista ele acabou se prostituindo e aceitando pouco. E por aceitar pouco, ele abre a mão do seu pouco para receber nada financeiramente dos alunos, para ter um monte de aluno, para dizer que tem muito aluno, para dizer que tem sucesso profissional, né? Porque não pode nem se dizer que ele quer comandar a massa, porque ele nem entende disso, tá entendendo? Então, o capoeirista ele acabou, infelizmente, se prostituindo, aceitando o mínimo enquanto mensalidade, enquanto retorno financeiro, né? Enquanto retorno de respeito, ele não tem mais o respeito dos alunos, porque ele dá aula de graça, ele dá uniforme, ele paga evento para o aluno ir, ele não cobra graduação, ele não cobra responsabilidade, para ter um monte de aluno, entendeu?
Quiçá o mestre cobrar 80, 90, 100 reais na mensalidade. Não vão querer pagar. É. Não vão querer pagar. Sabe por que eu tenho poucos alunos aqui, João Paulo? Porque eu cobro mensalidade. Porque eu cobro mensalidade. Por isso que tem poucos alunos. Enquanto outros grupos que não têm uma qualidade profissional que eu tenho, eu não tenho medo de falar isso, e não é de maneira alguma soberba ou arrogância de minha parte, é na verdade uma consciência real do que eu construí até hoje enquanto capoeirista. Por que que o aluno que não conhece a capoeira ainda vai querer pagar R$ 90, R$ 80 na mensalidade, se o cara ali do lado dá aula de graça? Tá entendendo? Por quê? Então ele vai preferir ir lá no que é de graça. Então, por isso que a capoeira está desvalorizada. O capoeirista não cobra mensalidade, tá entendendo? O capoeirista não cobra responsabilidade, comprometimento, não cobra presença em eventos, não cobra uma formação continuada, de qualidade. Ele não oferece isso, tá entendendo? Ele aceita pouca coisa. Então, isso. O senhor também está a favor de uma capoeira empresarial? E assim, e a capoeira empresarial, ela não rompe com as tradições da capoeira? Não, não. Não, eu vou falar por quê. Parte do próprio ponto de vista flexível que a capoeira oferece por meio de sua imensa diversidade de facetas. Eu agora, João Paulo, estou começando a abrir a minha escola para que outras pessoas possam vir treinar, né? Estou com um rapaz aí de outro estado, em contato com outro aluno meu, para ver se ele entra e tá aí nessa relação. Antes era fechado, para poder entrar eu tenho que conhecer, tenho que ter vivido com essa pessoa para poder aceitar. Só que aí, enquanto gestor de capoeira, eu preciso partir de dois pontos de vista, né? O primeiro, e não menos importante um do que o outro, eu tenho que partir do ponto de vista de que eu sou um contramestre, enquanto contramestre eu sou um zelador de capoeira e responsável, né, pela manutenção da capoeira e preservação para as próximas gerações que possam vir, né, depois da minha. Então eu sou o zelador, o contramestre, o responsável por manter o ritual, por cuidar, por saber quem vai entrar, quem não vai. Mas, ao mesmo tempo que eu sou esse zelador, eu também sou empreendedor, eu também sou gestor, não é? E quando eu falo que eu sou o contramestre, eu tenho que me preocupar com a relação qualitativa. Mas quando eu falo enquanto gestor, orientador geral da minha escola, infelizmente eu tenho que falar uma relação quantitativa, tá entendendo? Então, enquanto uma escola de capoeira, como que uma escola de capoeira ela se sustenta hoje? Hoje a gente está tendo acesso a alguns editais, mas nem todo mundo tem a competência de fazer um edital e fazer um projeto e participar de um edital. Tá entendendo? Então, assim, a capoeira se sustenta por si própria. Perdão, com eventos independentes, com a rotatividade financeira dentro do próprio grupo, com o mestre, com alguns outros capoeiristas produzindo camisas, vendendo birimbaus, artesanatos, oferecendo cursos, formações. Então, a gente vai girando esse dinheiro dentro da escola. E se eu não tenho aluno, como é que eu vou girar esse capital dentro da minha escola? Tá entendendo? Então, eu tenho que partir desses dois pontos de vista. Do capoeirista, do contramestre, o zelador, o ancestral, e o gestor, o que organiza, o que oferece formações, porque infelizmente hoje a gente precisa de dinheiro para tudo. A gente vai fazer o Viva Zumbi agora, o 15º Viva Zumbi, né? Salvo engano, é o evento temático mais antigo do estado de Alagoas. Eu tenho que cobrar a mensalidade dos meus alunos, pô. Tá entendendo? Eu tenho que cobrar a mensalidade dos meus alunos, a mensalidade não, a taxa do evento dos meus alunos. São R$ 150 o pessoal que vai trocar de corda e R$ 100 para o pessoal que vai participar das atividades. Tá entendendo? Seria necessário eles pagarem R$ 100 para participar de um evento? Não seria necessário se a gente tivesse um aporte financeiro advindo de políticas públicas, né, geridas pelas secretarias, mas a gente não tem. A gente não tem. Então, a gente que se patrocina, eu falo para os meus alunos, a gente se patrocina, é tudo na ponta do lápis. Olha, a gente gastou tanto com camisa, infelizmente a gente precisa do dinheiro. Tá entendendo? Infelizmente. E é isso, eu sou de acordo sim, só que precisa ter o discernimento, não é? Do que é necessário e o que é desnecessário. Não é? A gente compreende, assim, eu compreendo o capitalismo famigerado,
como nocivo, mas um capitalismo consciente, né, que a gente gira o capital dentro da nossa escola, que a gente lucre, mas que a gente faça também lucrar e que isso vai girando e que mais pessoas venham adentrando a escola e fazendo girar esse capital. Isso é saudável para a nossa própria sobrevivência. Certo. Voltando ao nosso tema, né, da capoeira como forma de resistência, como o senhor falou, depende da circunstância, de qual visão que você vai resistir aqui. Então, né, a pergunta que eu faço para o senhor, hoje a capoeira, ela ainda é resistente? Ou ela Sim. se adaptou? Não, ela permanece sendo resistência para o bem ou para o mal. Porque, por exemplo, eu tenho a minha didática de ensino, tem muitos alunos que ainda resistem, entendeu? Mas sim, brincadeiras à parte, a capoeira ainda assim é resistência e pelo mínimo que seja, ainda oferece sim esse discernimento sobre o que resistir, né? Certo, certo. Parece que tem alguém que quer entrar, mas quem quer entrar na live? Fala para mim aí, se for algum mestre conhecido do contramestre, se ele não se importar, quiser acrescentar, até Como é o falo. nome aí? Deixa eu ver quem é. Dá para eu ver aqui. Instrutor Paulo. Ah, mas... Não. Ô, Paulo, fique quieto. Então, É Paulo, meu ó, aluno, Paulo. Então, instrutor Paulo, desculpa, mas o Paulo, contramestre rapaz, falou. Tá certo. deve ter errado o botão aí. Deve ter apertado errado, mas valeu assim. Deixa eu ver aqui os comentários da galera aqui. Eu tô falando aqui. Vamos ver. Caramba, eu vi aqui. Esse Paulo. Do Cícero. Ele está dizendo o seguinte: é o mestre Pitoco, não é isso que você falou? José Cícero. Mestre Pituque. Poucos gestores querem investir em instrumentação, padronização de uniforme, formação humana e etc. Foi o comentário do mestre Pituque. Deixa eu ver outro comentário que eu vi aqui. Alguém falou sobre questão de estudo da capoeira. Tá aqui. Pessoal, podem fazer perguntas também, viu? Quem está aqui na live? Nós temos 6 pessoas. Samara pode perguntar. O mestre Pituque falou que aceita também o patrocínio. Aceitar maus costumes de alunos, preguiça, pontualidade, acho que ele quis dizer impontualidade, investimento, aceitar correções, querer estudar a capoeira e ser um ser humano melhor. Ser um ser humano melhor. A capoeira, ela ainda transforma vidas, mestre? Me pergunta de novo, por favor. A capoeira, ela na atual conjuntura, ela tem transformado vidas? Tem. Para o bem ou para o mal. Depende da forma como a gente utiliza a capoeira. Antes de falar sobre isso, aí tu me lembra que eu vou esquecer, o mestre Pituto falou que a maioria dos gestores não querem investir, certo? É necessário que a gente faça uma diferença de quem é quem dentro da capoeira, porque nem sempre o mestre, que é o mestre da escola, é um bom gestor. Nem sempre o mestre é um bom gestor, nem sempre um bom gestor é um mestre. Né? Nem todo corda vermelha ou corda branca é mestre de capoeira, nem todo mestre é gestor, e nem todo gestor é bom gestor. Tá entendendo? Então, primeiro a gente tem que compreender o que o cara é. Ele é o mestre do grupo, ele é o gestor do grupo, o que ele é, né? Para a gente poder. O mestre de capoeira em si, né? Ele vai estar mais preocupado com a questão do ensino, né? Do ensino da capoeira, da construção partindo ali, né? Como muitas pessoas costumam falar, eu não gosto de falar isso, mas a transmissão do conhecimento oral, né? Para mim isso é muito agressivo, partindo da filosofia africana de ensino. Mas aí é isso, tá entendendo? Quem é o cara? Né? O gestor, ele vai estar preocupado
preocupado, sim, com a aparência do atabaque, a qualidade do berimbau, qualidade dos instrumentos, não é? Uma coisa mais agradável ao olhar das pessoas hoje. Então, assim, é preciso separar as coisas, né? O joio do trigo. Quem é mestre, quem é gestor, com algumas exceções, alguns mestres também são gestores e bons, né? São algumas poucas exceções, e é basicamente isso. E qual foi a pergunta, João Paulo? Sobre a questão se a capoeira ainda transforma vidas. Isso eu disse que sim, Claro que pro bem sim, para o transforma a mal. vida assim, para o bem ou para o mal. A capoeira transforma a vida para o bem ou para o mal. Assim como é uma prática do próprio ser humano. Tá entendendo? Então, assim, quando é uma capoeira consciente, quando é uma capoeira saudável, ela vai transformar para o bem. Quando não, ela vai transformar para o mal. Tá entendendo? Você quer saber se a capoeira transforma para o bem ainda? Sim, tem boas pessoas intencionadas ainda, bem intencionadas, não é? Trabalhando uma capoeira saudável, tem mais, cada vez mais eu percebo as pessoas mais comprometidas, não é? Com a descentralização dos grandes grupos de capoeira e tentando ofertar um ensino de qualidade e muito preocupado assim com a qualidade do bem-estar biopsicossocial de quem pratica, né? São poucos ainda, mas eu vejo um movimento acontecer, né? E sim, a capoeira muda para melhor a vida das pessoas, né? A capoeira ela tem esse poder, velho, de chegar e dizer assim, só que nem todo mundo sabe usar isso, mas a capoeira tem o poder de chegar e dizer assim, olha, você veio daqui, você está aqui e através dos ensinamentos filosóficos da capoeira e técnicos, você pode chegar aqui, 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 aqui. A capoeira tem o poder atemporal de mostrar o seu passado, lhe revelar o presente e lhe mostrar as inúmeras possibilidades de futuros. Talvez isso tenha sido um fator para algumas pessoas positivo e para tantas outras negativo e traumático, não é? E aí eu volto a afirmar os capoeiristas que se revelaram antidemocráticos e a favor dessa necropolítica que foi esse inferno que nós vivemos durante esses desgraçados 4 anos, né? E eu estava falando do que eu fico sem sentido. A questão da transformação para o bem e para o mal. O senhor disse que tem capoeiristas que são bem intencionados, né? E teve Sim, alguns que se acabaram se perdendo aí sim, pelo sim, passado. lembrei o que eu estava falando. A capoeira é reveladora. Algumas pessoas se traumatizaram porque viveram nesse ledo engano de que fazia parte de uma classe social diferenciada da nossa. Então, para alguns capoeiristas é muito traumático eu chegar e dizer, repare, o aluno vai começar a treinar comigo, eu vou dizer para ele, meu irmão, tu é descendente de escravizado, tu é um lascado, tu não tem nem eira nem beira, tu tem que estudar, fazer capoeira, se apropriar da tua cultura para poder vencer na vida. Porque atualmente tu não é ninguém e dificilmente tu vai ser alguém na vida. Primeiro, tu nunca vai ser rico, né? Segundo, você vai ter que lutar muito para poder sobreviver, porque a sua classe social é essa. Então é um choque de realidade. A capoeira mostra a verdade. Muitas pessoas não estão acostumadas com essa verdade, não é? Por isso que vão para outras artes marciais, porque a capoeira é a única arte marcial que mostra a realidade da pessoa, a realidade dos antepassados, mas que também assim ela mostra possíveis futuros, né? Que a pessoa pode construir partindo desse ponto. E é desafiador, meu irmão, mas nem todo mundo está disposto a ser desafiado e aceitar esse desafio dessa forma, né? Então a capoeira é muito reveladora, ela diz de onde você vem, aonde você está e para onde você pode ir, tá entendendo? A capoeira dá caminhos, né? Entendeu? Aceita o caminho que a capoeira dá quem quer, tá entendendo? Então é basicamente isso, a capoeira muda vidas, não é? Partindo desse pensamento de que ela dá caminhos, mas antes de ela dar caminhos, ela mostra quem você foi, né, em sua ancestralidade, quem você é. E as pessoas não estão muito abertas a tentar-se para a realidade, né? Então é isso. Certo. Então, estamos indo para a reta final da live, né? Quase uma hora, Bom, passa rápido esse bate-papo aqui. Eu queria agradecer ao senhor, mas eu quero primeiro que o senhor dê aí suas considerações finais. Deixa aí seu recado aí, para essa live vai ficar salva. primeiro eu
agradeço mais uma vez, ao mesmo tempo que novamente registro aqui a minha admiração pelo trabalho que você vem fazendo já há um bom tempo, né? Ano passado, acho que na verdade foi ano passado, foi 2021, foi até o ano que eu fui para o Rio. Inclusive, estou indo para o Rio agora em abril, lá para a casa do mestre Tutor, e vamos tentar se encontrar lá na Penha. Pô, vou fazer um esforço. Vamos. Eu agradeço, né? E ao mesmo tempo que parabenizo. E o Igor falou aqui, deixa eu ver. Você não sabe que o valor que a capoeira tem. O Igor É citou a aqui. música. Ele está falando isso comigo, esse é o meu aluno mais gratificante. Isso é a música, contra-mestre. Ele está dizendo que eu não sei o música. valor da capoeira. Que história é essa, Igor? Não, essa é a música, mestre. É isso. Ele está cantando a música. Inclusive, essa música, você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor. Essa música é do contramestre Sandro, que é marcelense, é alagoano, mora aqui perto da gente. Essa música que tomou o mundo todo. Então, assim, enquanto consideração final, eu agradeço de coração as pessoas que participaram da live. É uma pena, né? Um número tão reduzido de pessoas, né, que estão interessadas em conhecer um pouco mais sobre a história da capoeira e o poder da capoeira. Agradeço a vocês que participaram, agradeço você, João Paulo, pelo convite. Obrigado. E assim, para a gente poder tocar um birimbau bem, a gente tem que criar uma intimidade com o birimbau, a gente tem que criar uma intimidade com o instrumento. Para a gente poder lidar bem com as pessoas, a gente precisa conhecer melhor as pessoas, né? Criar essa aproximação, essa proximidade, essa relação íntima, né? Com as pessoas, assim como a gente precisa criar uma relação íntima com a capoeira, né? A gente criar esse pertencimento através dos ensinos da capoeira. Então, vocês que ficaram aqui na live, eu agradeço e peço que continuem conhecendo cada vez mais a capoeira, buscando se aprofundar cada vez mais dentro dos ensinos filosóficos, históricos, técnicos da capoeira, estudem, né, a capoeira, se apropriem disso, porque esse é o nosso maior tesouro, é a capoeira, né? São os ensinamentos que deixaram para a gente enquanto herança cultural, e não tem valor maior do que isso, não é? Então, conheçam a capoeira para poder se conhecerem melhor, né? Então, assim, quando a gente conhece melhor a capoeira, a gente conhece um pouco melhor sobre quem nós somos. E aí, sabendo quem nós somos, nós podemos nos posicionarmos de melhor maneira, né? De maneira mais firme, né? Mediante aí a vida, não é? E é isso. Continuem, sigam firmes. É isso. Desculpa, antes de interromper, antes de encerrar, o mestre, eu esqueço o nome, do José Cícero. Como é que é? Mestre Petuta, ele disse que tem uma pergunta na caixa aí. Isso. Ele está dizendo o seguinte: você falou sobre a importância da ancestralidade. Fale a importância da ancestralidade para você cantar. Acho que é isso. Eu não sei se foi para mim ou se foi para o senhor. Entendeu? E depois ele falou: canta uma música que lhe identifica. Acho que é o senhor, né? Então, o mestre pediu para eu falar sobre ancestralidade. Uhum. Pode ser o tema de outra live, porque é um assunto profundo, né? Sobre ancestralidade, porque ancestralidade rapaz, é profundo, porque não cabe numa última fala, né? E eu vou resumir a ancestralidade e a solicitação do mestre Pituti com a fala do próprio mestre João Grande, né? Que inclusive vai estar aqui em Salvador em janeiro, num evento que o mestre Sabiá está promovendo totalmente gratuito de reconhecimento aos velhos mestres. E eu estarei lá para conhecê-lo pessoalmente, com fé em Deus nosso Jesus Cristo, Oxalá. Mestre João Grande, de Mestre Pastinha, ele fala o seguinte: a fruta contém a semente que contém a fruta. Então isso define muito bem o que é ancestralidade. Ancestralidade é a relação recíproca do novo com o velho, né? Sem um não existe outro. A existência de um é pertinente à própria existência do outro. Então agradeço, mestre, pela pergunta, e pode ser um tema de outra live falar sobre ancestralidade, não é? Que ancestralidade é essa? Não é uma ancestralidade única, né? Essa não é uma ancestralidade única, uma ancestralidade africana em diáspora, é uma ancestralidade dos povos originários, é uma ancestralidade estrangeira, porque europeu também tem ancestralidade,
entende? Tem seus costumes. Então, a ancestralidade a gente tem que compreender para além da ancestralidade africana. Colocar uma bata e dizer que respeita a sua ancestralidade é muito fácil. Saber de onde vem essa ancestralidade que é difícil, né? Correto, correto. Bom, então eu quero agradecer aí, mais uma vez a presença do contramestre Arapuá, né? Que, pô, sempre contribuiu. Aquela primeira live dele está salva lá. Ele falou sobre a relação histórica de quilombola de capoeira. Foi massa, não foi? Mais uma vez. Oi? Foi massa aquela live, foi bacana. Oi, pô. Inclusive, na minha web rádio, né, eu boto cortes das lives. E eu peguei justamente uma explicação que o senhor fala sobre aquilombamento. Muito fantástico aquela visão. Aquilombar é necessário. Exatamente. Eu botei esse corte lá na rádio, toca aleatoriamente, né, que ela é 24 horas. Então, ela está lá representada lá nessa sua fala. Então, eu quero agradecer, Contramestre, por mais uma vez sua vir aqui, dar suas explicações. Certamente a gente vai falar sobre essa ancestralidade no futuro. Certo, aí a gente pode marcar outro momento para falar sobre ancestralidade também. Tá, se eu querendo, pô, Zé, marca dia tal que eu estou disponível, você pode falar que a gente agenda e abrimos espaço para o senhor. Se você quiser que eu fale de capoeira, a gente fala aí. Não tem problema. Não, a gente fala de tudo. A gente vai falar sobre, com certeza. Agradecer aos mestres que deram uma moral aí de vir aqui participar, né, de assistir a live. Desculpa qualquer fala aqui que eu tenha dito, porque eu não estou. Foi ótimo. Mas sua condição foi maravilhosa. Me perdoe alguns excessos ou algumas faltas. Nada. Né? Aqui foi maravilhosa. A participação do pessoal também foi muito boa. Até do Paulo querendo participar da live. Um dia eu faço uma live com ele, pode deixar. Então, eu acho que, sim, sem palavras aí, sua participação. Parece que no Rio vão ver se ele se encontra realmente para conhecer pessoalmente. O mestre todo ele... sua esposa? Oi? Sua esposa? O senhor vai vir com a sua esposa? Não, eu não sou casado mais não, rapaz. A gente separou no ano passado, logo após chegar do Rio. Abafa o caso, não precisa, eu sou solteiro. Eu vou só. Até o momento eu vou só, não sei daqui para lá. Mas aí o mestre todo pediu para eu reservar a semana, né, que acontece lá o evento dele, né, vai ser o aniversário de 60 anos do Corda Bamba, do mestre todo lá na Penha. Ele pediu para separar uns 5 dias que eu passar aí no Rio, acho que vai dar tempo. Da última vez eu passei um final de semana só, aí não deu para andar muito aí, não deu para ir nos amigos, mas com fé em Deus, eu passando 5 dias aí, dá pra gente se encontrar sim. Sim, tirar umas fotos, fazer uma live ao vivo, isso que importa. Bom, Contramestre, muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Para a galera que está aí, muito obrigado. E deixar o seguinte recado: essa live vai estar salva nas nossas principais plataformas de Facebook, YouTube, Instagram e também no Spotify. Querendo conferir, também tem os cortes, tá? Vou estar lançando na internet. Quem quiser assistir, fica à vontade. E ficamos por aqui. Muito obrigado. Eu não sei como acessar o Spotify. Você me manda o link? Mando. Assim que eu salvar lá, eu te mando o link. Valeu? Tá bom. Então tá bom. Então fico com Deus. Um abraço. Obrigado a todos aí. Boa noite e resistência sempre. Valeu. Axé. Axé.